queridos casais, aqui temos também a juventude casada também, né? Ou tem solteiro aí também? Tem solteiro também? Deus abençoe. Tá chegando mais alguém? Deus abençoe também, viu? Nós temos este tema, então, para ser aprofundado, família, santuário da vida. Eu acompanhando, né, a oração, este olhar para Nossa Senhora e pedindo a ela essa graça, também para que nós tenhamos um olhar para a vida como um todo. Interessante a oração, muito profunda, porque ali traz presente, de fato, essa questão do respeito, do cuidado, da promoção à vida, desde a fecundação até o fim natural, porque traz toda a realidade. É muito interessante, né, quando tem aquele olhar para com todos os pobres, todos os que sofrem, os idosos, os que sofrem diferença também. Aí é claro que nós podemos ainda acrescentar mais um olhar ainda, que o Papa Francisco nos ajuda muito, que é olhar para a casa comum, é olhar para o meio ambiente, é esse olhar ecológico que nós temos que ter. Já tem uma conexão profunda, vida humana e o meio ambiente, sabemos disso, né? Destruir o meio ambiente é destruir também a vida, e tudo é dom de Deus. Então agora entra aqui algo que para mim é muito importante, como pedirmos a Deus a graça, já que aqui é um retiro, é um momento de estar diante do Senhor, e é claro, nessa atitude mesmo, para que a vontade dele se realize. Mas como pedir ao Senhor para que cresça em nós a sensibilidade para com a vida, pensando a vida de forma integral, a vida em todos os sentidos. Quando falava da indiferença, aí é claro que é algo presente na humanidade. Está algo presente nesta cultura, no modo de pensar hoje, a questão da indiferença, e nós corremos o risco de cairmos naquilo normal, de tanto que a gente vê, tudo se torna normal. Encontrar um irmão caído na beira da calçada, alguém ali que está cheirando mal, porque não tem onde tomar banho, não tem onde ter refeição, é normal, né? Catástrofes são normais. Ou seja, a gente vê esse terremoto que vai ceifando tantas vidas, é normal. Parece que nós corremos o risco de cair na chamada normalidade das coisas. É mais um. Aí nós sabemos que para Deus toda vida é importante. Cada uma é precioso aos olhos de Deus. Mas como nós, de fato, pedimos esta graça para que o nosso olhar seja, de fato, um olhar que penetre o todo. Muito bem. Um olhar que penetre o todo da vida. Porque Deus quer que nós tenhamos sensibilidade, e uma sensibilidade cada vez maior. Nós sabemos que a vida, até daquele que cometeu um crime hediondo, chamado assim, é uma vida que importa para Deus. Por isso que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Por isso que nós, quando falamos em respeito, defesa da vida, pensamos em todos, até naqueles que não respeitaram a vida. Porque nós queremos detestar sempre o pecado, não é isso? Detestar aquele comportamento. Mas queremos rezar para que aquela pessoa ainda se abra à graça de Deus. É essa questão muito séria que hoje nós temos presente em nossa caminhada cristã. Então, quando se fala sensibilidade com a vida, me vêm esses desafios que a sociedade vai impondo para nós hoje.
como nós vivermos o Evangelho de Jesus, de tal maneira que saibamos, sim, olhar para toda a vida humana e ali termos um respeito para com a vida. Nós querermos a salvação, jamais a condenação. Querermos que a pessoa se converta, que a pessoa possa ser tocada pela graça de Deus. Não é isso que foi cantado aqui, pedindo ao Espírito Santo que nos envolvesse, que nos tocasse profundamente? Seria absurdo eu pedir ao Espírito Santo que me tocasse, que me envolvesse, se dentro de mim eu permitisse que sentimentos de ódio, sentimentos de não respeito para com a vida, em qualquer circunstância, começasse a tomar conta do meu coração. E eu digo isso como até preocupação, já que nós encontramos no meio cristão, não só católico, pessoas que de repente defendem a pena de morte ou não. Temos ou não? Temos. Nós temos muitas atitudes aí que não correspondem com o Evangelho de Jesus. Porque Jesus foi muito claro. Eu não vim para julgar, muito menos para... Eu vim para... Não, vocês sabem, pode completar. Eu vim para salvar. Então, o nosso olhar também precisa ser movido pelo mesmo desejo de Jesus. Salvar. Fazer de tudo para que aquela pessoa se abra à graça de Deus, para que aquela pessoa se abra a Jesus Cristo, se converta e seja salva. Isso para mim não, eu digo para nós tem que ser fundamental. Então esse olhar para com a vida, já no ventre materno, faz com que pensemos no olhar para com a vida na sua totalidade também. Família santuário da vida. Tão bom quando o filho vai crescendo, num ambiente onde o papai e a mamãe têm este olhar amplo, têm essa sensibilidade para com a vida em todos os sentidos. O pai e a mãe que sabe de fato olhar com compaixão aquele andarilho, aquele peregrino, aquele morador de rua, o pai e a mãe que não só tem sensibilidade, mas a exemplo do bom samaritano, sabe aproximar-se, sabe estender a mão. Porque não basta dizer, ai que dó daquela pessoa, né? Não basta. Isso não é compromisso cristão. Então, como nós pedirmos ao Senhor esta graça de uma sensibilidade com a vida, de tal maneira que nos leve a um compromisso cada vez maior com a vida e a vida de todos. Aquilo que também nós sabemos que é fundamental. A vida que supõe, como já disse, o respeito para com a vida do meio ambiente, já que tem uma conexão profunda entre nós e o meio ambiente. Aquilo que nós acompanhamos na história da humanidade, a destruição do meio ambiente em nome do acúmulo, em nome da ganância, é um pecado gravíssimo. Um pecado que grita aos céus. Porque quando se vai destruindo o meio ambiente, em nome de acumular, de aumentar riquezas, em nome da ganância, nós estamos destruindo vidas humanas também. Bom, nós estamos acompanhando situações, com certeza sempre nesta área. E nós corremos o risco já de termos pecado nessa parte, ou não? Também, né? Exatamente, na falta de respeito. A questão até do cuidado com o lixo, a escola não ensina tanto a questão do... Quem que é professor aqui? Pronto, estava olhando, eu senti o clima, né? Que vocês, na educação dos pequeninos, vocês vão ensinando a importância da reciclagem, de não ficar jogando qualquer coisa, porque destrói a natureza, e isso prejudica a vida. Então, a minha fala
ela está vindo nessa direção, né? Eu até quando eu venho, eu nem sei o que eu vou falar, eu só sei que eu vou falar da vida, mas o que vai sair eu não sei. Mas aí a oração, ela me trouxe de fato a importância de falar deste olhar, um olhar mais amplo, um olhar aguçado, um olhar capaz de penetrar todas as realidades. Seria muito fácil, né? Nós falarmos que uma criança, a mamãe escondeu agora, mas está ali. Seria muito fácil olhar para uma mãe e falar assim, a criança precisa, e nós sabemos que precisa ter todo o cuidado para que aquela criança gere da melhor maneira possível e tenha, assim, um desenvolvimento abençoado, né? O cuidado com a criança que está no ventre materno, indefesa, que precisa de toda a proteção. Seria muito fácil eu ficar olhando só isso daí e, de repente, não ter o mesmo olhar para... Aí complica. Para o mesmo olhar que Deus me deu para defender, promover, cuidar bem dessa vida que precisa ser cuidada, que Deus me dê este mesmo olhar para com o todo. Então, aqui entra um exercício até, um exercício, penso, espiritual. Um exercício que me leve a pedir sempre. Em alguns isso já é praticamente automático, né? Em alguns isso já parece parte do DNA. Você sofre quando você vê alguém sofrendo. Você está na rua, vê lá um morador de rua, você olha para aquele e sente. Você vê uma pessoa idosa meio abandonada, que sofre a indiferença, conforme a oração dizia, aquilo parece que faz com que o seu coração sinta uma dor. Compaixão, sentir com. Mas eu acho que muitos de nós, eu até tenho que me cuidar muito também, porque eu peço muito a Deus isso, muitos de nós correm o risco de cairmos naquele outro pecado chamado da indiferença, ou seja, da insensibilidade, Então que neste dia, né, ontem começaram, mas quem é que veio só para hoje? Quem veio para hoje também, que aproveite da melhor maneira possível, mas que esse dia favoreça para que, dóceis à ação do Espírito Santo, que é o Espírito que estava pairando quando Deus criou o mundo, é o Espírito que estava presente nos profetas, os profetas que defendiam sobretudo a justiça, a questão dos que sofriam mais também naquele tempo, né? Amós é um exemplo muito claro, né? De profeta, mas também Isaías, Jeremias, Ezequiel. O mesmo Espírito, portanto, que agia em homens e mulheres do Antigo Testamento, o mesmo Espírito que esteve agindo em Maria e que gerou o Salvador para a humanidade, é que está presente em nós. Então, que dóceis a presença e a ação do Espírito Santo, possamos aproveitar esse dia, de tal maneira que o Senhor possa falar forte ao nosso coração, a voz do Espírito, né? E possamos acolher esta palavra de Deus. E quem já percebe que tem uma sensibilidade bonita para com a vida, na sua totalidade, pensando a vida de todo ser humano, sem excluir ninguém. E repito, até daquele que não respeitou a vida de muitos, até aquele que destruiu a vida de muitos. Ainda nós temos que olhar para essa vida e olhar ainda com compaixão. É desafio isso ou não? Porque a tentação nossa seria se pegar a pessoa, destroncar o pescocinho, mais ou menos, né? Sobretudo quando entra essa questão de aborto, de vulneráveis, ou seja, nasce uma revolta muitas vezes, né? Mas nós ainda temos que pedir, Senhor, dai-me a graça de detestar este pecado, mas dai-me a graça, Senhor, para que ainda olhe com o vosso olhar de compaixão, desejando que esta pessoa de fato possa abrir-se a vós, possa se converter,
possa ser tocada. Então aí eu tenho que rezar por essas pessoas. Jesus não disse isso lá em Lucas, quando ele fala do amor aos inimigos, quando ele fala se alguém desejar a sua morte, ainda você tem que olhar para a pessoa e fazer o quê? Devolver com a mesma moeda? Aquele olho por olho, dente por dente, não é de Jesus, viu? Olho por olho era uma lei do Antigo Testamento, quando não conheciam ainda a plena revelação. Ali em Lucas, nós encontramos essa passagem que de fato nos ilumina. Mesmo quando alguém nos amaldiçoa, nós ainda somos chamados a olhar e abençoar. Mesmo quando alguém deseja a nossa morte, ainda devemos olhar e abençoar a pessoa ainda. Ou seja, ser cristão é exigente. Ser cristão supõe uma postura de vida. Então, até a primeira leitura de hoje de Eclesiástico, eu penso que também vem iluminar este retiro, quando fala família santuário da vida. Eu ponho diante de ti a vida e a morte. É você que tem que escolher. Bom, se nós escolhemos Jesus, consequentemente escolhemos a vida. Não tem como escolher Jesus e escolher a morte, porque Jesus, ele se autodefine. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, escolher Jesus supõe escolher a vida, respeitar, cuidar, promover, proteger a vida, desde a concepção até a chamada morte natural ainda. Então, que Deus nos dê esta graça nesse dia, viu? Tá certo? Eu me empolgo, viu? Eu começo a falar e falo demais. Não, tá bom. Tem gente querendo falar aqui com o microfone. Senão fica até meio-dia e não é bom isso. Então, Deus abençoe a todos vocês e que com este trabalho bonito que vocês já estão fazendo em nossas comunidades, que muitos possam também crescer neste cuidado, neste olhar que promove, que cuida, enfim, que defende a vida em todas as suas realidades. Amém? Amém. Nos colocamos em pé. Primeiramente, acho que vamos fazer uma oração, né, por Dom Donizete, nessa atividade diferente na nossa arquidiocese, né? O senhor é a novidade aqui, né? Dom Donizete é um bispo auxiliar, é uma novidade para a nossa arquidiocese, né? Estendendo nossas mãos, né, sobre Dom Donizete, pedimos a proteção da mãe, o fortalecimento, a condução, né? Que o Senhor cada vez mais o capacite nessa missão, né, de conduzir o povo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe das vocações, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa Mãe Maria, de São José, protetor, aquele que cuidou da vida também, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Bom retiro.